Oi, gente! Mais um vídeo aqui então, e dessa vez eu trouxe pra vocês um vídeo que eu tinha pesquisado muito antes de viajar, que é viajando de avião com bebê. Tem alguns já no YouTube, né, mas eu não tinha encontrado ainda nenhum. O Davi tá aqui, conversando aqui, querendo participar também, né, Davi? Eu não tinha encontrado nenhum vídeo com um bebê da idade do Davi, então eu tava assim com um pouco de receio sobre levar ele em plena pandemia, né? Aqui tá o Davi, quis participar do vídeo. Então, assim, o Davi, quando a gente viajou, ele estava com 2 meses e 10 dias. E eu não queria levar ele, devido à pandemia, né? Aeroporto sempre cheio. Eu não queria levar ele, mas como ele era ele ainda é, né? Muito pequenininho e ele ainda tem bastante cólica. Então, assim, às vezes ele só acalma no peito. Então, difícil deixar um bebê tão pequenininho, né? Então eu levei ele na pediatra, conversei com ela, ela falou, ó, não deixa ele, leva ele, dá um jeito, leva ele no avião, assim mesmo. Então eu conversei com ela, tudo certinho, ela me passou, assim, alguns remedinhos pra levar na viagem. E outra coisa que eu tava com bastante medo de levar ele, é dele chorar muito no avião, né, com cólica. E a gente saiu de Londrina e fomos pra Teresina, Piauí. Então foi 1 hora de viagem até São Paulo e depois de São Paulo até Teresina foram 3 horas e meia mais ou menos. E uma coisa que eu não sabia é que Teresina era tão quente assim, né? Eu sabia que era quente, mas não sabia que era tão quente. E aí aqui em Londrina, como tá frio ultimamente, acabei levando mais roupa de frio. E passamos o maior calor lá, ainda bem que ficamos lá só sexta, sábado e domingo. Daí, nesse caso, a gente levou ele no colo, então por isso que não paga, né? E eu tinha comprado as passagens pra mim e pro meu esposo, porque a princípio a gente ia deixar ele, eu tava pensando em deixar ele com a minha mãe, mas como a pediatra disse mesmo, ela me orientou a não deixar ele. Depois a gente foi no aeroporto e incluímos ele na passagem. Então, dá pra fazer isso, tá? Se você já tiver comprado a passagem, dá pra você ir lá e acrescentar. E uma vantagem de você ir com o bebezinho é que você entra na fila preferencial, né? Então você é um dos primeiros a entrar no avião. Desvantagem, a poltrona desconfortável, né? A poltrona do avião não é lá aquelas coisas de conforto. E com o bebê no colo e sempre na mesma posição, com medo do bebê acordar, né, e fazer escândalo, você vai ali que nem respira direito, ainda mais com um bebê que tem cólica, então você torcia pro bebê continuar dormindo. Então essa é uma desvantagem. E assim, o que eu encontrei assim de maior dificuldade foi na hora que eu precisei trocar ele no banheiro do avião. Eles têm trocador, tá? Mas é um trocador assim de madeira mesmo, até porque é bem pequenininho o banheiro, né? E como o Davi tem cólica, ele tava assim chorando demais, demais, então deu um pouquinho de trabalho nessa hora. Questão da decolagem, a questão de pressão no ouvido, não tivemos problema com isso. Eu segui a orientação de colocar ele para mamar durante a decolagem, né, para evitar esse desconforto devido à mudança de pressão, né. E quero deixar claro que eu não tive escolha, tá, sobre levar, eu não fui a passeio, então antes que venham criticar, né, sobre eu estar viajando em plena pandemia com um bebê tão pequenininho, não tive escolha. Então, já se inscreve no canal aqui embaixo para não perder os próximos vídeos e dá like se você gostou do vídeo. Davi já tá pronto pra viagem, ó. Acabei de trocar ele. Aqui tá a fraldinha, a touca pra ver se tá frio lá fora. Chegamos no aeroporto, fizemos check-in. Apesar de ter check-in online agora durante a pandemia, quem tem bebê tem que passar pelo balcão, né? Porque você tem que mostrar a certidão de nascimento do bebê. Então a gente chegou bem cedo para evitar qualquer transtorno, estávamos aí esperando. Já havíamos passado pelo raio-x também, e quem tá com bebê é só afastar um pouquinho do corpo e tá tudo certo. E de bagagem eu levei só a bagagem de mão e o item pessoal, então essa mochilinha aí, e uma outra malinha de até 10 quilos. Então os itens no total foram 2 bagagens de mão e 2 itens pessoal, meu e do meu esposo, no caso. O bebê não tem direito à bagagem, tá? Então as coisas do bebê você tem que levar na sua mala. E aí chegou a hora do embarque, então. Ficou um pouco irritado na hora do embarque ali, na hora de formar a fila, né? Porque tinha muita gente, muito barulho, mas deu tudo certo. E entrando na fila preferencial, então, você não corre o risco de ficar sem espaço ali para guardar suas bagagens, né? Essa é uma vantagem. E próximo da hora da decolagem, então, eu comecei a dar mamar pro Davi, para que assim ele pudesse adormecer, né? E também evitar a pressão no ouvido, aquele desconforto que dá quando o avião tá subindo, né?
E meu medo maior, gente, dele chorar demais, porque ele tava tendo muita cólica mesmo. Mas graças a Deus ele dormiu assim que o avião começou a subir. E foi assim que eu descobri que ruído branco com som de avião, som de secador, é vida. Cada soneca do Davi agora eu coloco ruído branco, porque, gente, ele dormia de uma forma tão pesada. Ele não se incomodava com o barulho, nem com a pressão no ouvido, nada, tá? Chegamos em São Paulo, então foi um voo de mais ou menos 50 minutos. E aí foi de boa, né? Tranquilo, meu medo maior era do próximo voo, que era para Teresina. Acabamos de chegar aqui no aeroporto de São Paulo, agora eu vim trocar o Davi aqui. Deixei ele aqui, ó. Eu higienizei primeiro com álcool, tá? Peguei papel higiênico, passei o álcool aqui no trocador. Depois eu peguei esse papel aqui, que tava no rolo, forrei pra colocar ele. E pra viajar, gente, eu escolhi essa fralda aqui, que é a minha favorita da vida, né? É a fralda tipo de shortinho da Pampers. E não vaza nada, ela segura tudo, o xixi não vaza nem um pouquinho, então por isso que eu escolhi ela. E a pomada essa daqui, porque ela protege muito, né? Então eu não tô trocando ele no avião, então por isso que eu coloquei essa fralda e escolhi essa pomada. Agora bora trocar. Tudo pronto então para partir rumo a Teresina. O Davi tava tranquilinho aí na hora que embarcamos, porém... Alguns minutos antes do avião decolar, o Davi começou a ficar super irritado e começou a chorar muito. Resultado, ele encheu a fralda de novo. Foi nessa hora que eu tive que trocar ele. Aí foi a hora do escândalo, gente. Mas até as aeromoças ajudaram a dar uma acalmada nele, conversaram com ele. O voo que já estava atrasado acabou atrasando um pouquinho mais. E aí nós chegamos em Teresina, nós estávamos aí dentro de um táxi, então indo rumo ao hotel. E que calor, meu Deus. Chegamos lá, eu tive que tirar toda a roupa do Davi e correr dar um banho nele, que ele estava muito suado. E o único body de calor que eu levei pro Davi foi esse daí. De resto, só roupinha de manga comprida. E na segunda-feira, hora de voltar para casa. E na volta, o Davi deu menos trabalho ainda, gente. Ele dormiu a viagem todinha. Ele não chorou, não fez cocô durante o voo. E deu tudo certo durante a viagem, graças a Deus. E bora para São Paulo, então. Ao desembarcar em São Paulo, então havia um ônibus nos esperando para nos levar até o local da sala de embarque para esperar o próximo voo. E aí, novamente, no banheiro, aquela paradinha básica para fazer uma troca de fralda para seguir para Londrina. E de novo, o Davi dormiu bastante mesmo e só foi acordar em Londrina, graças a Deus. Nosso querido amado Davi, sono. A cara da Requisa.